Estamos aqui novamente para quê mesmo, amor? Bom dia, estamos aqui para fazer a reflexão, né, sobre o Salmo 66. Nosso momento de devocional de todas as manhãs, segunda a sexta. Estamos aqui, né, para elevar a nossa alma ao nosso Deus, buscar a sua direção, a sua face, dizer que queremos, né, servi-lo, queremos honrá-lo, queremos ser suas testemunhas na terra. Então nos colocamos aqui todos os dias para isso e ajudando uns aos outros, né? Mutuamente a conseguir, a continuar trilhando, caminhando pelo caminho que é Jesus, que nos revela a verdade e nos leva à vida. Bom dia, Clarice, Elilde, bom dia, Lúcia, Laurinelli, irmão Walter. Sejam bem-vindos novamente. É bom ter vocês com a gente, porque isso também nos fortalece. Gosto sempre de falar isso. Vocês têm sido companheiros firmes, presentes e nos ajudam, né, a trilhar esse caminho. Tem uma pessoa aqui que quer dar bom dia. Me pediu para acordar. Dá um bom dia, mamãe. Eita. Carinha de sono, mas falou que queria aparecer hoje para dar um tchauzinho. Falou, mamãe, me acorda que eu quero aparecer para dar um tchauzinho. Então, tá aí, essa é Laura, já deu o tchauzinho dela e agora foi deitar de novo. Mas como o Simar falou, hoje a nossa reflexão é no Salmo 66. Como é bom, né? Amanhecermos já buscando a Deus e refletindo na sua palavra. O Salmo 66 ele diz: aclame a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos dele. Ele governa para sempre com seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto. Sacrificarei carneiros, cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Eu vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Amém. Esse salmo, na descrição, na legendinha, não nos fala de quem é, né? Não tem identificação de quem é seu autor. Então, vamos apenas nos referir ao salmista, né? Porque a gente não sabe quem é. Bom dia, Suzy, Sulamita, bom dia, Maria Luísa. Sejam bem-vindas. Acho que
Ditinho tinha entrado aí, né, Adilton? Não sei se está ainda, se tiver, bom dia. Bom dia a todos. Bom ter vocês aqui. Então a gente vai se referir apenas como salmista. Mas lendo o Salmo, eu tive a impressão de que não é de Davi, porque ele fala, né, dos sacrifícios, e aí ele menciona que fará sacrifícios dos animais. Obviamente naquele tempo era comum, mas assim, todos os salmos que a gente leu de Davi, ele sempre menciona que os holocaustos, os sacrifícios vão além, né? Ele sempre pontua isso nos salmos. Então, por conta disso, né, porque esse salmo aqui, a pessoa que escreveu apenas fala do sacrifício normal, corriqueiro, que acontecia na sua época, eu achei que não era de Davi. Mas é um achar meu. Digo eu, não o Senhor. E aí, então nesse salmo a gente vê a primeira parte, a gente estava conversando aqui, em que ele vai engrandecendo a Deus, né, lembrando dos seus feitos, né, de tudo que o Senhor fez, do seu poder, que ele tem o controle, que ele vigia as nações, enfim, ele vai trazendo à memória aquilo que dá esperança, né, vai relembrando. Mas o ponto que nos chama a atenção nesse salmo, está mais para o final, são os versículos 10, os versículos 13, 14 e do 16 ao 20, porque a gente pontuou aqui como algo que tocou mais ao nosso coração. Nas falas, né, a gente percebe que há um direcionamento da fala aos homens e um direcionamento a Deus. Existe essa mudança aí, né? Em algumas partes você percebe que ele, como no início mesmo, é uma convocação, né? Ele convoca toda a terra. Esse salmista, ele tem uma visão ampla, né? Na realidade, ele recebeu uma revelação. Ele não fica só restrito a Israel, né? Ele amplia. Ele está convocando toda a terra a aclamar a Deus, a cantar louvores ao seu glorioso nome. E a gente também pontuou, enquanto a gente conversava, né, sobre os salmos, de que essa é uma atitude de um sacerdote. O sacerdote, ele tem a função, né, de estar entre Deus e o povo sempre. Isso. E nós todos fomos chamados a sermos um reino sacerdotal, né? Então, todos nós que já começamos a nossa caminhada, a nossa trajetória com o Senhor, bom dia, mãe, nós temos essa função de reino sacerdotal, né? De sermos sacerdotes, de estarmos ora falando com o Senhor, ora falando com o povo, ora falando com o Senhor, ora relembrando ao povo, trazendo outros para despertarem, para caminharem, para louvarem ao Senhor. E a gente vê bem essa função aqui nesse salmista, né? Ele exerce isso muito bem, porque ele sempre está, ora ele fala com Deus, ora ele exalta ao Senhor diretamente, ora ele convoca o povo para fazer isso também. Bom, o que nos chama a atenção, né, invertendo um pouco a ordem aqui, no 13 ele diz que vai ao templo oferecer os sacrifícios e cumprir os votos. Olha só, mais uma vez alguém dizendo pra gente de cumprir os votos, né? A gente já falou dos votos de gratidão, né, no nosso coração, principalmente em momentos de dificuldade. E ele fala, esse salmista, ele fala no 14, que ele vai cumprir os votos que os lábios fizeram, que a boca falou quando ele estava em dificuldade. E aí esse trecho veio ao meu coração, né, esse pensamento do que a gente tem falado no momento de dificuldade. Quando a gente passa por uma situação difícil, é comum, a gente quer sair logo desse aperto, então é comum a gente fazer inúmeras promessas para Deus, né? Ah, se o Senhor me livrar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Às vezes tem gente que promete coisas bem mirabolantes, né? Como subir algumas escadarias, levar alguma coisa para algum lugar, enfim. Mas o que é que a gente tem de fato prometido, falado, votado ao Senhor? E você ainda se lembra dos votos que você fez a Deus nos seus momentos de dificuldade? Esses votos foram realmente cumpridos? Você teve uma palavra como nós devemos ter, sim, sim, não, não?
Acho que é em Eclesiastes, né, que fala que é melhor não votar do que votar e não cumprir, não sermos apressados ao fazer um voto diante do Senhor, né, ao dizer que faremos alguma coisa, porque o momento de dificuldade nos leva a essa urgência. Então, que a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser possa entender, e é o que a gente vai falar aqui, sobre esse momento de dificuldade. Não é apenas um momento de aperto onde a gente deve sair correndo, né, dele e aí prometer qualquer coisa para se ver livre. Aí no 10 ele fala assim, que foi outro ponto que nos chamou a atenção, versículo 10. Pois tu, ó Deus, quer falar? Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. E a gente estava conversando sobre o refinamento da prata, né? Isso. Você até explanou até muito bem, pode falar. Fui olhar, né? Porque tem vários outros textos que falam nos compara a prata, a barro, o ouro e esse processo, né? De quem faz esses objetos usando esses itens, né? Os metais, no caso da prata e do ouro. Então ele fala que o Senhor nos refinaste como a prata. Então eu fui pesquisar como que a prata é refinada. A gente sabe que é um metal valioso, né? A prata é um metal valioso, é caro, né? Mas ela precisa ser refinada. E esse refinamento acontece para que as impurezas sejam tiradas da prata, né? Ela precisa ficar pura. Então qual é o processo? Eles colocam a prata eles colocam a prata no fogo, né, em uma vasilha, e vão colocar no fogo refinador em uma alta temperatura. Então, é muito alta a temperatura, é mais de 1000 graus Celsius, para que ela possa derreter, né, até que ela fique pura. O interessante do processo é que o refinador da prata, ele precisa estar sentado, olhando o tempo todo para a prata. Então, ele tem que se submeter a estar próximo de um lugar onde está em alta temperatura e ele não pode tirar os olhos da prata. E aí, como é que ele sabe que a prata já saiu as impurezas da prata e sabe que ela está pura? É quando ele vê o seu rosto refletido naquele líquido, né? Quando ele vê o seu rosto refletido naquele líquido. Laurinelli falou aí que a vasilha, né? O que é utilizado é o cadinho, né? Cadinho, eu vi isso quando eu pesquisei. Então, quando ele vê o seu rosto refletido lá na prata, ele já sabe que ela tá boa e que ela já foi purificada. E ele não pode tirar o olhar, porque se passa do ponto, ele vai perder toda a prata. E esse é o processo que Deus está fazendo conosco, né? Ele nos coloca nas altas temperaturas, ele nos coloca no processo da dificuldade, né? Ele nos coloca no fogo, em altas temperaturas, em situações que vão nos fazer derreter, nos fazer amolecer como a prata, para tirar essas impurezas e até que, na verdade, o seu rosto esteja refletido em nós, até que ele possa ver que estamos já nos parecendo com ele. Então, quando estamos passando pela dificuldade, se nós temos esse entendimento do processo do Senhor, nós entendemos duas verdades aí. Uma é que mesmo nas altas temperaturas, mesmo no processo da dificuldade, mesmo sendo aquecidos e derretidos, o Senhor não tira os olhos de nós. Ele precisa estar com seus olhos sempre atentos sobre nós, porque ele precisa ver o momento exato em que o seu rosto está refletido. Então, ele não está apenas nos incomodando, nos massacrando, nos fazendo passar por um tempo difícil, de luta, ao contrário do que as pessoas falam, né? Depois que eu me aproximei de Deus, eu estou passando por isso, por aquilo. Deus não me ama porque vem a dificuldade. É ao contrário. A dificuldade vem
para que Ele nos purifique, né? Para que Ele nos derreta, nos amoleça, até o ponto em que o rosto dele pode ser visto em nós, né? Então isso eu achei muito forte. Na realidade, somos trabalhados, né? E quando nós somos submetidos a prova, isso na realidade é amor de Deus, né? Para com nossas vidas, porque Ele quer nos levar a um nível mais alto de intimidade com Ele, um nível mais alto de relacionamento, e nos aperfeiçoa como a prata que é trabalhada e é submetida a alta temperatura. Continuando, depois do 10 ele fala de cair na armadilha, né? Ele fala: fizeste cair na armadilha, sobre as nossas costas puseste fardos. Então fala de coisas, de dificuldades, né? Que Deus permite. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Aí ele vem dizendo: mas num lugar de fartura nos trouxeste. Deus, ele permite tudo isso para que o homem seja trabalhado, e depois ele vai e leva a um lugar de descanso, um lugar de fartura. Ele faz ir mais além. Isso. Quer falar mais, pai? E aí a gente chega lá no 16 ao 20, que também foi outro ponto que nos chamou a atenção, né? Ele diz: venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Então ele está chamando, convocando o povo, o papel do sacerdote. E aí ele relata: vou contar-lhes o que ele fez por mim. Então, nosso chamado também é anunciar o que o Senhor fez por nós. Muitas vezes pensamos que precisamos saber falar de uma forma mais rebuscada, erudita, com palavras bonitas, mas o que Deus espera de nós é apenas que a gente anuncie o que Ele fez por nós. Nada além disso. O que o Senhor fez na tua vida, esse é o instrumento, né? Essa é a espada, essa é a arma, né, que Ele vai usar para se revelar para outras pessoas. Aquilo que Ele permite que você passe tem um propósito. As suas dores, lutas, dificuldades têm um propósito de te purificar, como a gente já viu, de fazer com que a imagem dele seja refletida em você, e também de ser a forma como você vai revelá-lo ao mundo. Então, não esconda, fale daquilo que o Senhor fez. Tem a gente lendo o Novo Testamento, a gente viu um milagre, acho que foi, não sei se foi em Mateus, João, eu estou lendo meio que misturado tudo, acho que foi em João. A gente estava discutindo no grupo da imersão de um cego de nascença que ele é curado por Jesus, né? E aí vão fazer toda aquela análise: como assim? Esse homem era cego de nascença mesmo? Entrevista pai, entrevista mãe, para ver se era. E aí o pessoal fala: como você não sabe que ele é daqui? Esse homem pode lhe curar? E o cego, ex-cego, fala: ó, eu não sei se ele é pecador, se ele não é, o que ele é. A única coisa que eu sei é que eu era cego e ele me fez ver. Então, é mais ou menos isso. Muitas vezes a gente não tem grandes explicações, nem precisamos ter explicações teológicas, mas nós temos a experiência. O que é que Deus fez, né, em você? Bom dia, Lio, Eliane, Livros Abertos. O que é que Deus fez na sua vida? O que é que Ele mudou? Você era cego e hoje vê, né? Ele mudou a sua mentalidade, Ele tirou a natureza de tristeza, Ele abriu os seus olhos em quê? Isso é o que você deve anunciar, falar do Senhor, chamar outros e contar aquela mudança que Ele fez, né, acontecer na sua vida. Quer falar do 18? É que a gente pode pegar um ponto interessante nesse versículo 18, que é onde ele fala: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Isso é algo que
que cada cristão precisa refletir, né? Porque quando a gente guarda o pecado, quando a gente oculta o nosso pecado, a nossa oração não chega diante do Senhor, né? No Salmo 65, nós falamos, né, logo no início, ele fala que Deus ouve a oração, né? Ó, tu que ouves a oração. E aqui ele fala novamente de oração. E ele fala que o Senhor não ouviria se ele acalentasse, se ele ocultasse, se ele não abrisse o seu pecado. Só uma observação com relação a acalentar, né? Acalentar é o mesmo ato que a gente faz quando a gente pega o bebê, né? A gente coloca no nosso colo e a gente fica embalando ele, cuidando dele. Essa é a atitude do acalento, né? Então, o salmista fala de uma atitude como essa, de você ficar acariciando, embalando, cuidando, né? Tendo aquele amor pelo pecado, o pecado de estimação, né? Não apenas de esconder, mas de ser algo que você gosta, que você está ali fazendo carinho. Oh, fique aqui, pecadinho, venha dormir no meu embalo. Sabendo que o pecado diante de Deus, na realidade, não pode existir, né? Deus abomina o pecado. E ele continua dizendo no 19, mas Deus me ouviu. Então, se Deus ouviu, é porque ele não acalentou o seu pecado, né? E deu atenção à oração que ele dirigiu. Então, Deus ouve a nossa oração. Mas existe uma posição que nós precisamos estar diante do Senhor, né? A posição é não acalentar o nosso pecado, né? Não ficar acariciando os nossos erros, mas se voltar para Deus com o coração aberto, né? E Ele vai ouvir a nossa oração. Sim. E o 20 ele louva, né? Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Então Deus ele não rejeita a nossa oração, Ele ouve a oração. E manifesta o seu amor para conosco, né, para com seus filhos. E aí se você quer falar mais, Linda, mas cada ponto desse salmo, se a gente for observar isso, ele direciona, uma parte ele está direcionando para os homens, para toda a terra, para as pessoas, né? Eu acho interessante porque ele começa aclamando a Deus, né? Na realidade ele faz uma convocação de aclamação, convoca toda a terra para aclamar ao Senhor e glorificar o seu nome. Depois ele mostra os feitos, ele faz uma citação também, né? Voltando, só fazendo uma apanhada, ele faz uma citação a transformação do mar em terra, né? Transformou em mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. Uma maravilha que o Senhor fez, né? Não só o mar vermelho, mas também o rio Jordão, Deus fez parar e o povo atravessou. Então são coisas que a gente pode estar lembrando na nossa caminhada dos feitos do Senhor, né? O que o Senhor fez em sua vida, né? O que o Senhor fez em minha vida. Quantas coisas o Senhor tem feito, tantas maravilhas o Senhor tem feito para com o seu povo. E cabe a nós a bendizer o seu nome e adorá-lo, né? Cantar louvores a Ele, é o que o salmista diz, né? Cantem louvores ao seu glorioso nome, porque Ele é um Deus bom, um Deus que cuida de nós, né? E que conduz a nossa vida de uma maneira extraordinária, né? Então, até as provas, até as provas que passamos, as lutas, é o trabalhar de Deus em nossas vidas, porque nós precisamos ser trabalhados como a prata, para que a imagem dele resplandeça através de nós, né? Considerem motivo de grande alegria ao passar por muitas adversidades. Isso. Porque é nesse momento que o caráter de Cristo está sendo formado em nós, né? E até Jesus aprendeu, né, o que era obediência pelo sofrimento que ele passou. Se o Filho, né, de Deus encarnado, passou por isso, que falaremos de nós, né? A gente precisa, sim, desse tempo, desse momento, dessa purificação. E louvamos ao Senhor. Tem mais alguma coisa? Não. Louvamos ao Senhor, né? Por esse momento,
Louvamos ao Senhor pela sua palavra que nos dá direção, que Ele nos explica, né, o que está acontecendo, o processo pelo qual nós passamos. Ele pode não explicar tudo o que está acontecendo, mas Ele nos diz: calma, tem um propósito nisso, eu estou aqui, eu estou olhando, você ainda não foi aquecido o suficiente, eu ainda não consegui ver meu rosto em você. Então, aquieta a alma, né? E se permite ser amolecido até que a imagem do Senhor seja revelada na tua vida. E quando isso acontecer, quando você perceber que o Senhor começou a diminuir a intensidade do fogo, começou a diminuir, né, as provações, as lutas, anuncie, fale aquilo que o Senhor fez na tua vida. Não esconde, não acalenta o pecado em teu coração. Não acalenta, né? Confessa, abra, solta, deixa, porque o Senhor, Ele ouve a oração daqueles que não acalentam o pecado. E o final do salmo nós louvamos, né? Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Ele ouve, Ele está com seus olhos atentos a nós e Ele não afasta de nós o seu amor. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê um final de semana em paz na sua presença, certos de que os olhos dele estão fixos sobre nós e que Ele espera, Ele tem uma expectativa, ver o seu rosto refletido. Vamos orar, né? Amém. Nós te louvamos, Senhor, por esse momento precioso. Te louvo por cada vida presente nessa live, por cada família representada aqui. Nos abençoa nesse dia. A tua palavra nos diz lá no versículo 7 desse salmo, ele diz que o Senhor governa para sempre com o seu poder e seus olhos vigiam as nações, seus olhos estão sobre toda a terra. Obrigado pelo teu chamado em nossas vidas. Obrigado pela obra de Cristo, que nos resgatou do pecado. E queremos a cada dia estar diante do Senhor com o coração contrito, coração quebrantado, recebendo de Ti, se deixando tratar pelo Senhor, purificar, assim como a prata, como falamos aqui. O Senhor continue a Tua obra em nossos corações, para que o Teu rosto resplandeça através de nós e vidas sejam tocadas, sejam libertas, no nome precioso de Jesus. Amém. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de poder refletir na Tua palavra e poder compartilhar uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom final de semana e a gente se vê na segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Tchau. Deus abençoe a todos. Um ótimo fim de semana.